O Senado vota hoje um projeto de lei que obriga a nomeação dos aprovados em concursos públicos no Pará. Mais de 8.000 pessoas esperam ser chamadas. Gisele, Esther e Tiago, todos passaram em concursos públicos, mas até hoje não foram chamados. É decepcionante, porque você tem não só investimento financeiro, mas investimento emocional também. Você acredita que você vai ser chamada, você acredita nisso, você aposta em tudo que você está fazendo, você acredita no seu potencial e você não é chamada. O problema é que não existe uma lei que obrigue a administração pública a preencher todas as vagas ofertadas em edital, mas um projeto já está em discussão no Senado. Tiago espera ser nomeado desde 2006. O professor decidiu entrar na justiça. O que eu questiono é por que foi aberto outro concurso, se tem candidato esperando ser nomeado no concurso anterior. Segundo este advogado, em casos como esses, mesmo sem uma lei, já há decisões favoráveis aos concursados nos tribunais do país. É um entendimento jurisprudencial, hoje eu posso dizer já consolidado, de que aquelas pessoas que foram aprovadas dentro do número de vagas previsto no edital têm direito líquido e certo de serem nomeadas dentro do prazo de validade do concurso público. No Pará, a Associação de Concursados estima que mais de 8.000 pessoas aguardam assumir as vagas só em concursos do governo do estado. Esther pensou que ganharia estabilidade, mas continua desempregada. Você desacredita, você pensa em não fazer mais concurso. Fazer concurso para quê? Eu passo e não sou chamada. E sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Mailton Ferreira. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. O governo diz que não tem como contratar. Como é que faz o sujeito que está com essa expectativa de ser contratado, mas o governo diz que não tem como contratar porque não tem dinheiro, não tem orçamento? Como é que fica? Bom, na hora que o governo do estado abriu o concurso público para essas vagas, necessariamente ele teria que ter previsto isso no orçamento dele, tá? E a nomeação desses aprovados do concurso. Hoje, a alegação do governo dizendo que não tem dinheiro, não tem recurso para isso aí, tá? É que prova a falha no orçamento dele, falha no planejamento. Tá? Hoje, o concursado, ele, uma vez aprovado dentro das vagas estabelecidas no edital, ele tem o direito a ser nomeado. Tá? E ele tem que se valer desse direito através da justiça, porque já existem decisões, tanto no STJ quanto no STF, que as decisões são erga omnes, que ele tem o direito à nomeação, independentemente da situação que o Estado esteja atravessando. Agora vem aquela velha historinha, né? Quer dizer, mas eu tenho dinheiro para os temporários. Quer dizer, se eu tenho dinheiro para os temporários, eu tenho concursado para substituir os temporários, por que não se faz isso? Existe uma lei para isso? O cidadão parece que existe lei, para o Estado parece que ela não funciona dessa maneira assim, muito direta, né? O que o concursado tem que se valer é exatamente da justiça. Eu acho que o Poder Judiciário, ele tem um aparelhamento forte hoje, tá? O Poder Judiciário no Estado, ele tem uma força muito grande e tem que se valer disso para poder tomar as decisões necessárias e fazer com que o governo do Estado cumpra essa legislação. A gente tem várias perguntas aí de espectadores, provavelmente muitos deles aprovados nos concursos aqui. O Frank da Marambaia diz o seguinte: ele foi aprovado dentro do número de vagas, não está naquele exército aí de reserva. O governo chamou uma parte. Ele pergunta o seguinte: se chamar uma parte e não chamar o resto, nesse caso é crime, é improbidade administrativa, e se cabe mandado de segurança para isso? Cabe mandado de segurança, tá? Cabe também, inclusive, através de uma organização maior, tá? Para que esses concursados sejam efetivamente nomeados. E isso é improbidade administrativa, porque fere o artigo 37 da Constituição, onde o Estado precisa, tá, trabalhar com planejamento, com orçamento e fazer valer isso. Então, hoje o concursado tem essa força, tá, de poder obrigar que o governo do Estado nomeie eles, tá, independentemente se ele tem ou não tem temporários. Na hora que ele faz o concurso público e esses temporários estão dentro da instituição, eles precisam sair para dar vaga para esses concursados, porque esses concursados, efetivamente, tá, eles deixaram de ter uma expectativa de dinheiro, eles foram aprovados e precisam ser nomeados. Não é mais expectativa, então? Não. A partir de um certo tempo, a Justiça já entendeu, tá, que essa mera expectativa de direito, ela se esvaziou. E hoje, aquele que foi aprovado dentro do número de vagas ofertado pelo edital, ele tem direito à nomeação. Então, é um direito líquido e certo, e cabe o mandado de segurança. Luana Dom Marizal diz que o governo não chama por falta de orçamento, enquanto os cargos de comissão continuam sendo chamados. Quer dizer, não dá para usar esse exemplo aí para obrigar o Estado a não contratar comissionado e contratar quem é de direito, quem conseguiu a aprovação? Nisso nós temos uma legislação. A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga,
tá, o governo do Estado ou qualquer outra administração a nomear os concursados em relação a isso aí. Tá? Então, na verdade, já existe legislação nesse sentido, tá? Existe decisão judicial nesse sentido, e o argumento de que não existe orçamento, ele, na verdade, ele é um argumento fraco, tá? E não se serve para poder justificar a não contratação desses concursados. Maria da Marambaia diz o seguinte, existe uma liminar expedida pelo juiz Marco Antônio Castelo Branco no dia 29 de junho, que obrigava o governo, na verdade, a substituir temporários e concursados em 90 dias. Acabou o prazo, não se tomou nenhuma atitude em relação a essa liminar e ainda se critica a decisão da Justiça. Outra coisinha que eu conheço também, que eu escuto de vez em quando falar assim, decisão judicial não se questiona, se cumpre. Com Estado diferente, o Estado não cumpre decisão judicial? Não. O Estado, ele tem, né, o Estado Democrático de Direito, e isso inclui toda e qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive o governo do Estado, ele é obrigado, tá certo, a cumprir a determinação judicial. Aí, evidentemente que para o Estado cabe o recurso, esse recurso não sei se foi interposto, não sei qual é a decisão dela, mas se não houve mudança no Estado dessa decisão liminar, ela tem que ser efetivamente cumprida, sob pena, inclusive, pelo Decreto-Lei 201/67, o governador ser punido por isso. Agora, esse debate do Senado é importante dizer que é uma questão relacionada ao funcionalismo federal, quer dizer, não se aplicaria em tese essa decisão de hoje ao Estado ou ao município. Mesmo assim, nós temos instrumentos jurídicos para obrigar essa nomeação imediatamente? Temos. Não obstante, o CCJ está analisando apenas o regime jurídico único do servidor público federal, tá? Alguns regimes jurídicos únicos do Estado, de alguns municípios, entendeu? Ele remete para a legislação federal a lacuna em relação ao seu regime jurídico único. Então, de uma forma indireta, o concursado poderá se agilizar, uma vez aprovada esse projeto de lei, tá, pelo Senado, para tentar conseguir ainda mais reunir forças para ser nomeado. O Silvio da Pedreira diz o seguinte, ele fez um concurso em 2007 para perito criminal, passou, fez o curso de formação e só está esperando a nomeação. Dá para obrigar o governante a assinar essa nomeação, uma vez que todo esse processo já foi feito, ou é uma prerrogativa do governante assinar ou não? Ele perdeu essa prerrogativa. Desde que ele tenha sido aprovado dentro do número de vagas, o governante é obrigado, tá, seja por decisão judicial, seja por legislação, a nomear, tá certo? Por quê? Porque se esvaziou a expectativa de direito. Hoje ele tem um direito líquido e certo, então ele tem o direito à nomeação. E no caso do Silvio, faz o quê? Se ele é obrigado, mas não assina? Ele precisa ingressar, tá, com uma representação criminal contra a decisão, tá, contra a omissão, tá, do governante na hora onde ele não nomeia, ele precisa entrar com uma ação de probidade administrativa, ele precisa, na verdade, procurar uma advogada para tomar as providências em relação a isso aí. Tá, essas pessoas todas que estão com esse problema podem entrar individualmente ou tem que ser através de uma ação coletiva? Não, podem entrar individualmente, tá? O mandado de segurança individual, ele é legítimo para defender esse direito. Tá, essa questão, por exemplo, os critérios para a chamada, a gente tem uma aqui, a Eliana, ela mora no Jurunas, ela diz o seguinte, o Estado ofereceu um número X de vagas, chamou uma parte dessas vagas e não chamou o resto, né? E não está muito claro essa questão, se chamou exatamente por quem levou melhor nota ou levou pior nota, quer dizer, essa questão da transparência desse processo, tipo assim, passaram 10, agora o 10º foi chamado antes do primeiro, quer dizer, como questionar essa situação, como exigir transparência num processo desse tipo? Bom, todo concurso público ele tem uma comissão, tá? Depois da comissão, existe, na verdade, o secretário, tá, que seja diretamente relacionado à pasta pela qual houve o concurso público. Tá? Dentro desse processo, ele é totalmente transparente. Ele, na verdade, a publicidade desses atos tem que ser, tá, completa. Por conta disso, o concursado pode se dirigir tanto à comissão que realiza o concurso, quanto à própria assessoria da secretaria para poder obter esses dados. E se houver, né, preterição na ordem de chamada cronológica, ele vai poder, inclusive, ingressar com uma segurança para tentar garantir a posse imediata dele. Tá certo. Obrigado pela participação, pelas informações. A gente tem muitas perguntas aí dos telespectadores, mas infelizmente o tempo é curto. Obrigado novamente. Obrigado. Espero que isso se resolva. Com certeza absoluta. O Estado de Direito precisa ser garantido, os concursados precisam ser nomeados. Obrigado pela participação. E agora acompanhe como fica o tempo no Estado. Continua pesando. Olá, bom dia. A frente fria que tem influenciado